Ok, pessoal, vamos lá então começar aqui. A gente, no momento, né, já viu todas as estruturas de dados lineares, né? Vimos as listas, vimos as pilhas, vimos as filas e as filas de prioridade, tá? Então a gente já tem aí as ferramentas, né, para implementar, conhecemos os conceitos, agora é praticar, né? Não tem segredo, é implementar, praticar, meter a mão na massa. No máximo, tem mais uma estrutura que eu vou falar para vocês da existência delas, mas é algo rápido, né? Que são, que é o DEC, ok? O DEC é uma estrutura de dados. Ela é tão simples que eu vou falar ela rapidamente mesmo. O DEC é uma estrutura de dados interessante porque ela é como uma mistura entre da pilha e a fila. É uma mistura dessas duas estruturas aqui. Como assim? É uma estrutura que funciona da seguinte maneira. Você tem os elementos podem entrar por aqui e podem sair por aqui. Eles podem entrar por aqui e podem sair por aqui. Ou seja, nessa estrutura, você manipula apenas as extremidades, tá? Você manipula apenas as suas extremidades. Então, no caso da pilha, o que acontece? A pilha usa apenas uma extremidade. Ou seja, se o elemento entra por aqui, ele sai por aqui. Ou, se ele entrar por aqui, ele tem que sair por aqui, né? Então, a pilha ela é baseada em uma extremidade apenas. No caso da fila, eu manipulo as duas extremidades, só que eu tenho o seguinte: se eu entro por uma, eu tenho que sair pela outra. Eu entro no final e saio pelo começo. Ou, se eu entro por aqui, a saída tem que ser por aqui. No caso dessa estrutura chamada deck, eu posso adicionar elemento aqui nessa estrutura e posso remover aqui, né? Desculpa, eu posso adicionar aqui nessa extremidade, posso remover daqui e posso adicionar daqui e remover daqui a qualquer momento. Então não há uma ordem específica, uma restrição tão grande como tem na pilha e na fila. Eu posso adicionar aqui e remover daqui. Posso adicionar aqui e remover daqui. O que eu não posso é adicionar elementos aqui pelo meio dela, tá? Professor, ok, mas exemplo, uma utilidade do negócio desse chamado deck, né? Um exemplo seria um deck, daí que vem o nome, né? Na verdade, não, o nome veio daí não, é só coincidência. O deck de cartas, né? Então imagina que eu tenho aqui um baralho. Imagina que eu tenho aqui um baralho. Cartas de um baralho. Coloco uma em cima da outra, tá? Aí se a gente for olhar aqui lateralmente, o que acontece? Eu posso fazer o seguinte, eu vou enxergar minhas cartas assim, ó, uma em cima da outra.
Então você pode ter a seguinte situação: você pode, né, a partir desse seu conjunto de cartas aqui de baralho, você pode ter um jogo, uma situação onde você pode colocar e tirar cartas daqui de cima. Eu posso colocar e tirar daqui de cima. E posso colocar e tirar daqui de baixo. É uma situação onde você pode usar esse comportamento, né? Uma outra situação pode ser, por exemplo, você tem aqui um estacionamento. Você botar o seu carro no, sai para o restaurante e tem lá os valets lá, né? Aí você tem vários carros, o motorista vai colocar seu carro lá no estacionamento. Aí ele pode colocar os carros aqui, vai colocando, colocou o primeiro, colocou o segundo, colocou o terceiro carro, e ele vai colocando aqui um atrás do outro, colocou. Aí vamos supor o seguinte: esse cara aqui vai embora. Aí ele tira esse cara daqui. Aí esse cara foi embora. Aí depois, esse cara aqui foi embora. Aí ele tira de ré. Aí vamos supor que chegou mais um cliente para o estacionamento. Aí você vai e pode botar um carro aqui. E aí vai chegar outro, aí o que é que você faz? Você pode botar o outro carro aqui, de ré. Aí esse cara aqui vai embora e entra outro. Então você vai estar sempre manipulando as extremidades dessa estrutura de dados. Vamos supor que esse cara aqui queira ir embora. Aí para ele sair, você vai ter que tirar esses dois carros ou esses dois aqui, né? Mas sempre você vai ter as extremidades livres para manipular, tá? Então, o deck, ele significa double-ended queue, ou fila dupla, né? É uma fila de final duplo, traduzindo aí do português, do inglês para o português. Então, double-ended queue, ou deck, é uma estrutura onde você pode jogar os dados sempre pelas extremidades, tá certo? Professor, isso cai na prova? Não. Eu estou apenas falando dessa estrutura porque alguns livros, né, algumas referências falam dessa estrutura de dados, né? É uma estrutura linear onde você pode manipular aí somente nas extremidades. Por que que ela não é tão citada assim? É raro você ver um livro que fala dela, um site, porque ela, na verdade, é uma seria uma lista onde você não vai usar a operação de remoção e a inserção aqui no meio. Apenas isso, né? Você vai ficar jogando só aqui e aqui, tá? Então nem toda estrutura tem essa, nem toda linguagem de programação tem essa classe, nem todo livro fala dela, mas é uma estrutura interessante e que em alguns problemas ela é bastante útil, ok? Então, fica aí só essa dica da existência dessa estrutura de dados linear, tá bom? Bom, então vamos lá. Yuri, vamos começar aqui da tua dúvida, né? Vamos tirar aqui as dúvidas. E eu vou começar aqui pela dúvida do Yuri.
Qual é a lista, Yuri? É a lista 4? Eu acho que é na 4 que dá esse problema, né? É, É essa mesmo. pronto. Foi nesses dois aí que estão em vermelho. Os dois deram o mesmo erro. Isso, que é o time limit, né? Então vamos lá. Essas questões aqui, o que que acontece? São questões que vocês vão usar uma fila, né, para resolver. Dependendo de como você implemente, pode ser que dê um erro chamado de time limit exceed. O que que é isso? Esse erro aqui. Time limit. É o limite de tempo excedido. Toda questão aqui no URI, vocês observam, deve ter observado que tem um limite de tempo. Então, geralmente, o limite de tempo estabelecido é de 1 segundo. Ou seja, o teu código tem 1 segundo para rodar. 1 segundo parece pouco, mas para um programa desse nível é mais do que suficiente, tá? Se estourar o tempo, há duas possibilidades. Ou o algoritmo entrou em loop infinito, e aí ele estourou o tempo, ele acaba passando muito tempo, ou ele até está funcionando, mas ele está demorando muito para finalizar, né? São essas duas possibilidades. Nesse caso dessas questões, geralmente é porque ele está demorando muito para finalizar. Então, existem algumas técnicas, algumas soluções que vocês podem aplicar para que a questão seja aceita. Eu vou pegar essa da fila aqui do recreio não, do ingresso, e a dica que eu vou dar aqui para o Yuri vai ajudar, né, não só Yuri, mas todo mundo, e também todas as outras questões, tá? O que é que vai acontecer aqui? Essa questão, deixa eu pegar aqui o código dele. Pronto. O que é que está acontecendo aqui? O que é que essa questão pede? É o seguinte, você vai ter uma fila de pessoas para comprar o ingresso lá do jogo da Copa do Mundo. Então, cada pessoa tem um número, né? Tem uma senha. Então, a fila aqui nesse caso, ó, vão ter 8 pessoas. Aqui é a numeração das pessoas. A pessoa número 5, a número 100, 9, aqui é a fila para comprar ingresso. Só que algumas pessoas vão desistir de comprar o ingresso e vão sair da fila. Aí ele vai dizer aqui quais são as pessoas. Então, aqui 3 pessoas vão sair da fila. A pessoa 9, a 33 e a 5. Ele quer que você, no final, exiba a fila com as pessoas que vão ficar na fila, ou seja, as que não desistiram. Então, um algoritmo aqui básico, né? Você vai ter a tua fila, o que é que você vai fazer? Para cada pessoa aqui dessa relação, né, dessa fila aqui, de desistentes, você vai remover aqui a pessoa da fila de cima. Então, por exemplo, a 9 vai ser removida. Depois a 33 e depois a 5. Tá? Então, um algoritmo básico para fazer isso é o quê? É você pegar e ir tirando a pessoa dessa fila, né? Se essa pessoa não estiver aqui dentro, né, do
do conjunto de pessoas desistentes. Se ela não estiver aqui, você insere numa nova fila. Basicamente isso. Então, pego isso aqui, faça pesquisa aqui nessa. Não está aqui? Então, insiro em outra fila. Esse aqui, pesquisa, insiro em outro. Então, isso daqui seria um algoritmo para fazer isso, tá? Dependendo da maneira como você faça, se você fizer o contrário, se você pegar cada pessoa daqui e procura aqui, né, e gera uma nova fila. Dependendo de como você faça, você pode levar mais ou menos tempo, tá? Então, isso é um assunto que vocês vão trabalhar na próxima disciplina, construção e análise de algoritmo. Então, não é, nesse momento ainda, o objetivo para vocês se preocuparem tanto com o desempenho. Mas no caso dessa questão, é interessante, né, a gente trabalhar o tempo de execução do algoritmo. Por quê? Eu não quero que a gente analise a complexidade do algoritmo, mas vocês vão ver o quanto que um tipo de estrutura ocupa mais, né? Ela leva mais tempo para executar do que a outra, né? Então vocês vão ver como vai fazer a diferença aqui. Então vamos começar a ver aqui o código do Yuri. Pode falar, Yuri. Nesse caso aí, realmente, pela remoção seria bem simples. Aí, só que como eu não tinha feito o método de remover, eu setei o index, né, do elemento que ia sair para -1, já que não tem o identificador -1, e depois eu só ignorava ele, né, quando eu fosse percorrer. Essa questão é até mais tranquila. A que complica mesmo é a 11, a outra lá, de cartas, né, jogando cartas fora. Ela sim que eu não estou achando nenhum tipo de solução para resolver esse tempo aí. Entendi. Beleza. Então vamos lá. Vamos ver essa daqui que é mais simples. Agora eu estou vendo só aqui o seguinte. Espera aí que travou. Pronto. Você está usando aqui uma lista dinâmica. Está adicionando no final. Ok. Até aí tudo bem, não tem problema usar a lista. Agora a questão é de fila, tá? Então, desde que você só use o adicionar no final e remover do início, tá tranquilo. Aí aqui você setou. Você pegou o índice daquele cara. E está marcando ele com -1. Ok. Adicionou todo mundo no final, beleza. A quantidade que saiu. Aí você... Interessante a tua... solução. Você só fez marcar o cara com -1, indicando que ele saiu. Sim, que lá na questão falava que esse M aí, ele seria maior que 1, né? Então, Isso. Aí você tem aqui, passou o N, o getIndex vai trazer a posição em que o cara está. Aí ele vai percorrer a lista, né, a tua fila,
Então, o percurso é sequencial. Aí ele vai percorrer toda a tua lista, traz o índice daquele cara. Aí quando tu for fazer o set, tu vai percorrer de novo a lista para poder colocar um lá. Então aqui, esse comando tá show, esse comando tá massa. Só que como ele trabalha com uma estrutura dinâmica, né? O getIndex, ele vai percorrer a tua lista e quando ele achar aquele número, ele retorna um índice, a posição que ele encontrou. Aí essa posição, o que é que você vai fazer? Você vai usar no set. Aí o set vai percorrer novamente e aí vai jogar -1 lá. Então, a sugestão que eu dou aqui, Yuri, para essa tua implementação, que tá legal, para tu não mexer nela, como é que você pode deixar ela mais rápida? Que aí é exatamente o que eu quero só começar a desenvolver em vocês essa consciência. Seguinte, vamos supor que eu tenho aqui a tua fila. Pronto. Então, tu tem aqui a tua fila dinâmica. Aí, o que é que você está fazendo? O get index vai receber um número, aí você vai procurar aquele número da pessoa lá na lista. Vamos supor que a pessoa que você está procurando esteja aqui nessa posição. Aí você vai buscar. Essa aqui é a que eu quero? Não, essa é a que eu quero, essa é a que eu quero, essa é a que eu quero. Achei. Achei e ela está na posição 4. Aí ele retorna 4. Aí o que é que agora o set vai fazer? Vai receber a posição 4, o número 4, e vai jogar -1 lá. Aí ele vai começar de novo, lá do começo, e vai buscar sequencialmente, porque isso é uma lista dinâmica, né? Aí ele vai até a posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. Quando ele chegar aqui de novo, ele vai jogar o valor -1. Então, observe que ele vai percorrer 2 vezes. Se eu tiver... Então, acho que seria interessante aí é quando ele achasse, ele já trocasse, né? E ao invés para não fazer 2 vezes. Seria interessante, exatamente, né? Você de repente fazer um método específico para esse problema, onde você passaria o número e pronto, um método parecido com esse getIndex aqui, só que em vez dele retornar o índice, ele só fazia o quê? Trocar o número, né? Aí você poderia chamar de que esse método? Você poderia, de repente, chamar de... tu está usando em português, né? Você pode chamar de desistência, né? Desistiu, né? Ou cancela, aí desistiu mesmo. Aí você passa o número da pessoa que desistiu. Aí ele vai apenas mudar o valor, né? Ele percorreria apenas uma vez. Era uma maneira de você evitar esse percurso 2 vezes, né? Uma outra solução seria fazer o quê? Se você não quiser mexer nesse teu código aqui, você pode fazer a sobrecarga do getIndex e do set da seguinte maneira. Em vez do getIndex retornar o índice, a posição, tu poderia fazer ele retornar o nó, o próprio nó. Aí ele retornaria o endereço do nó. E aí você poderia ter uma versão do set que, em vez de receber o índice, ele recebe o nó. Aí você ia estar trabalhando com o endereço da memória. O que é que ia acontecer?
Vamos supor que essa posição aqui seja essa posição aqui. O que é que você faz? Você vai procurando, esse é o que eu quero? Não é, não é. Ah, esse aqui é o que eu quero. Aí você retorna o nó. Aí ele retornaria esse endereço de memória aqui, ó. Aí você teria o set, uma versão do set, né, sobrecarregado, uma sobrecarga, que em vez de receber o índice, ele recebe o nó. Aí o que é que acontece? Ele receberia o endereço. Aí, em vez dele sair percorrendo, ele já ia direto lá naquele nó e alteraria o valor lá para -1. Seria uma outra maneira aí de você ganhar tempo, né? De você otimizar, tá? Ficou Certo. claro aí, Yuri? Ficou sim. Obrigado. Beleza. Nada. Agora vamos para outra. A das cartas. Você tem uma pilha de cartas, embora ele fale pilha, né? Mas na verdade não é no sentido de lifo, não. Está uma pilha de N cartas numeradas de 1 a N. A carta 1 está no topo e a carta N está na base. Beleza. Então, a seguinte operação vai ser realizada enquanto tiver duas ou mais cartas. Você joga fora a carta do topo e pega a próxima carta, que é o novo topo, e joga na base. Então, a tarefa aqui, o resultado, é encontrar a sequência de cartas descartadas. Tá? Então, como assim? A entrada vai ser um número de linhas contendo um valor de 1 até 50, né? Que é a numeração das cartas. A última linha vai ter 0. Então, para cada caso de testes aqui, eu vou apresentar essa saída aqui, ó. As cartas descartadas e qual foi a carta que sobrou. Então vamos lá. Primeiro caso de teste é 7. Então significa que eu tenho 7 cartas. Então, eu tenho a carta 1, a carta 2, a carta 3, a carta 4, a 5, a carta 6 e a carta 7. Então a ideia é essa, eu tenho 7 cartas, elas estão a carta 1 fica no topo e a carta N fica na base. Então, a gente vai ter isso daqui. A ideia é essa daqui. A carta 1 sempre vai estar no topo e a N sempre vai estar na base. Então, qual é a dinâmica aqui? Você sempre vai descartar a carta do topo e mover a próxima para a base. Então, vou começar aqui a brincadeira. Eu vou pegar a carta do topo e vou descartar. Aí eu vou pegar a próxima carta, que é a que está no topo, e vou colocar ela na base da minha pilha. Professor, mas eu não posso colocar, né,
tirar de uma extremidade e botar na outra não. Que é uma pilha, eu boto no topo e tiro do topo. Né? A única extremidade que eu posso manipular é o topo, concordo. Mas foi por isso que eu disse que essa pilha aqui não é no sentido de lifo, né? É uma pilha no sentido de estar tudo empilhado. Mas, na verdade, na dinâmica da brincadeira, eu vou fazer o quê? Eu descarto o topo, eu vou tirar ela, ó. E aí o próximo topo eu vou tirar daqui e vou inserir aqui no final. Então, na verdade, a estrutura de dados que melhor representa isso daqui vai ser uma fila. Por isso que essa questão é uma questão de fila. Então, vamos lá. Tira do topo, descarta, e o próximo topo eu tiro e insiro de novo. Insiro no final, né? Ó, tiro do começo. Então, tirei, descartei. Agora vou tirar e vou colocar no final. Então, é uma fila como se estivesse em pé, né? Tiro. E aí, agora eu tiro, mas boto no final. Tiro. E aí acabou o processo, porque eu vou fazer esse processo enquanto eu tiver mais do que uma carta. Como eu só tenho uma carta, eu vou parar. Então, o que é que eu vou exibir? Vou exibir duas coisas. As cartas restantes, ou seja, 1, 3, 5, 7, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 4, 2. Né? Se eu tiver colocado isso daqui dentro de outra fila, é só mandar exibir a fila, né? Fazer lá uma fila de restantes. Restantes.exibir. Aí ele vai e exibe aqui essa fila de restantes. E aí eu exibo a carta que ficou. Né? Vou exibir essa outra fila, né, com a carta que ficou. Então você pode trabalhar nessa questão com duas filas. A fila original, que é a fila, você pode chamar de restantes, e uma fila com as descartadas. Aí você tira dessa daqui, da de restantes, e vai sempre inserindo aqui. Uma vez insere na fila de descartadas e outra vez você insere novamente na restante. Tira da fila de restantes, insere na fila de descartadas e depois você tira da fila de restante e insere na própria fila de restante. Então sempre vai ser isso. Tira da fila, aí uma hora bota nessa, outra hora bota nela própria, outra hora bota nessa, outra hora bota nela própria. Tá? Então essa é a dinâmica aí do jogo. Vamos só ver aqui agora como é que a gente pode agilizar aqui. Esse código. Então, beleza. Tem aqui uma... ele chamou de lista dinâmica. Yuri, o ideal é que você trabalhe sempre com nessas questões com a estrutura de dados correspondente à lista, tá certo? Eu sei que você tem uma classe chamada lista dinâmica que tem todas né, as implementações e aí você trabalha só com os métodos apropriados. Mas o ideal é que você crie a classe lista, né, do jeito que a gente fez aqui, que tem o enqueue, que tem a dequeue e trabalha apenas com essa classe, né? Essa classe limitada, tá bom? Mas vamos lá. Então você leu
adicionou aqui nessa classe lista todas as cartas, beleza. Aí depois você inverteu. Esse inverter, você está pegando todo mundo, tirando dela do começo e colocando no final. Então o que é que está fazendo aqui? Você está pegando, faz um get da posição I, ou seja, vamos só colocar aqui, simular a execução, que aí fica interessante. A tua fila está aqui. Você colocou todas as cartas aqui em ordem dentro da fila. Aí você chamou o inverse. O que é que o inverse vai fazer? Ele vai começar da posição tamanho -1, ou seja, da posição 7. Aí você está fazendo um get 7. Para fazer um get 7, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter que percorrer toda a lista até chegar aqui. Aí ele tira, aí ele pega esse valor aqui, o 7, e está adicionando no final. Aí você está colocando outro 7 aqui, depois do 7. Apenas isso, né? O get só retorna. Então, o que é que você vai fazer? Só que aí, no caso, ele adiciona numa vazia, né? Não Isso, é que na mesma. não é na mesma, numa inverse, chamada inverse. Então, você faz aqui. Você percorre, vai até a 7, pega o valor dela e joga nessa nova lista. Aí percorre, agora pega o 6 e vai colocar o 6 na nova lista, né? No final da nova fila. Percorre, pega o valor que tem aqui e coloca aqui. Então, observa que você está percorrendo a lista várias vezes, né? E aí isso daí é que está consumindo tempo. E aí ele vai colocando isso aqui. E aí você vai ter essas duas filas aqui. Beleza. Então você está trabalhando com fila, você está só adicionando no final, então comportamento é de fila. Então você vai ter agora isso aqui. Aí, o que é que você está fazendo? Se o tamanho é 1, beleza, aí você exibe aqui as informações. Se o tamanho é 2, ok. Se não, aí vem aqui para jogar cartas fora. Aí o jogar cartas fora vai receber essa lista aqui.
em uma nova lista dinâmica. Então vamos lá. Aí você vai fazer o processo de novo, começando lá do tamanho -1, percorre a lista com o get, né? Então tá sendo legal esse exemplo aqui, porque a gente está vendo que o get numa lista dinâmica é diferente de um get numa lista estática, né? O get da lista estática, como a estática é um vetor, ele vai lá no endereço e pega diretamente aquele objeto. Já a lista dinâmica não, ele tem que fazer esse percurso aqui. Então isso aqui está realmente consumindo esse tempo. Aí faz o get, e aí pega esse get e adiciona na lista final. Se o tamanho não for 2, aí você fez o get lá do último, adiciona no final. Remove do final, reordena e chama de novo o método recursivo. Esse reordenar adiciona no final, pega a última, adiciona no final de outra lista. Então, Yuri, é o seguinte, aqui você está usando muito o get. E o get ele vai consumir realmente tempo. Né? Você está usando várias vezes o get, ele vai percorrer, e realmente aí ele vai passar desse 1 segundo. Tá? O que é que eu sugiro que você faça? Seguinte, na lista de exercício, tá? Na lista, se fosse numa prova, o time limit exceeded, beleza, não vai ter problema nenhum, tá certo? Porque prova realmente é um negócio, né, que tem tempo limitado, mas como é uma lista de exercício, então eu vou querer que você altere para a submissão ser aceita. Então o que é que você vai fazer? Para evitar esses gets aqui, esses vários gets, que é isso que está consumindo o tempo, porque ele vai ficar todo tempo percorrendo, tira, bota. Eu sugiro que você faça o seguinte. Siga aquela lógica inicial. Trabalha com duas listas, continua trabalhando com as tuas duas listas, tu tem aqui a lista dinâmica e tem essa inverse aqui. Beleza. Aí o que é que você pode fazer? Você pode só simplificar da seguinte maneira. Como isso daqui é uma fila, você vai fazer o seguinte. Remove do começo, então remove o início, e esse cara que tu removeu, tu coloca na inverse. Né? Aí depois você remove daqui e coloca dentro da própria lista, porque aí você vai evitar criar uma nova lista, vai evitar fazer get, então removeu daqui, joga aqui, ó, insere no final. Aí agora pega o primeiro da lista, remove e insere agora nessa outra. Aí agora você vai pegar o primeiro, remove e insere nela própria. Pega o primeiro, remove, insere nessa. Pega o primeiro, remove, insere nela própria. Então você vai ficar alternando isso daí. Uma hora tu vai inserir nela mesma, outra hora você vai inserir na outra lista lá. Aí remove, insere nela,
remove, insere na outra. Remove, insere nela, remove, insere na outra. Pronto. Aí o que é que vai acontecer? Você vai continuar com as duas listas, só que você vai passar os elementos de uma lista para outra. E aí você vai evitar usar o get. Porque o get é que está realmente consumindo o tempo. Se você evitar o get, aí você vai cair drasticamente aí o tempo de execução. É a Entendi. maneira, entendeu? Aí pronto. Aí você evitou o get, beleza. Ele não precisa percorrer. Porque, professor, mas o get não é só ir de um por um, mas a questão, você pode ter até 50, ó, até 50 cartas. Então, você fazer isso daqui com 50 nós, né? Ele vai fazer o get da carta 50, ele vai até a última carta. Por mais que o computador seja rápido, mas isso consome um certo tempo. Aí você vai somando aí um get, contra o get, isso daí vai estourar. Beleza, Yuri? Beleza. Obrigado. Nada? Joia. Gabriel, a prova. Vou até olhar lá no plano de ensino, mas não vai ser na data que está lá. Vou deixar para a segunda semana de novembro, tá? Acho melhor. Porque dá tempo aí para vocês fazerem as Vai listas ser perto do dia da lista, então, ao menos, né? Quando acabar a lista. perto da. Exatamente. A Mas, lista tá para o dia 11 de novembro, né? perfeito. Pronto. Vai ser ou dia 9 ou dia 11. Não bote no mesmo dia, não, Gilson. Não faço isso, não. Não faço isso, não. O ideal é que seja dia 11, porque aí você tem até o dia 9, né, para fazer tudo. Aí você vai para a prova com toda a lista resolvida. Mas eu posso deixar dia 9. Eu acho melhor dia, não. Se puder fazer. Se quiser fazer uma votação aí, todo mundo. Não Tá? sei. Então, pode ficar dia 9. Uma boa. Tá? Mas vai ser nessa segunda semana aqui de novembro. Tá? O que é que vocês preferem, dia 9 ou dia 11? Só para consultar aí, para saber. Pelo visto aí, o dia 11. Deixa eu só ver aqui no Uniformline qual o dia que tá. Ah, já tá pro dia 11 mesmo, cara. Então vai ser dia 11 mesmo. Já tava pro dia 11. Então não vou precisar nem alterar. Acho que a outra turma, a outra disciplina é que tava pro dia 26. Tá. Então, pessoal, Arthur, a prova não vai ser alterada a data. Viu, Gabriel?
permanece dia 11 mesmo. Eu achava que ela já era na próxima semana, ou nessa. Então, permanece dia 11. Tudo bem, eu aceito a democracia. Beleza. Mais dúvidas aí, pessoal? Opa, travou? Não, né? Davi, tu mandou zap? Cara, é porque eu estou recebendo muita mensagem dos alunos, eu respondo todos, mas eu respondo na ordem que eu recebo as mensagens, né? Ou seja, FIFO, né? Uma fila. Então, exatamente. Então, se eu não te respondi, cara, aguenta aí que eu respondo. É porque realmente eu tenho um horário específico para responder as respostas, as mensagens, e eu sigo a ordem que está lá no meu zap. Aí o que é que pode acontecer? Quando o aluno manda a mensagem, ela entra lá na minha fila, mas aí se ele manda outra mensagem, ela acaba saindo, indo lá para o final, né? Acontece o que acontece nessa questão aqui. Ele sai e entra lá no final, porque o Zap ele vai, né, empilhando aí as mensagens. Aí pode ser que tenha acontecido isso. Posso sim, Arthur, vamos lá. A dos trilhos é da outra lista, né? Vamos ver aqui. É a de pilhas. Tá dando 5%. Aqui, Arthur, 5%. A 5% está quase lá.
Tá. Vamos rodar aqui. Para ver o que é que pode estar acontecendo. Yes, no. Vamos pegar aqui do UDebug. O 15 tá diferente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É o primeiro do terceiro bloco. O primeiro do terceiro bloco.
Então, aqui é o primeiro bloco. Aqui é o segundo bloco. Aqui é o terceiro bloco. É o primeiro do terceiro bloco. Então, esse caso aqui, Arthur, esse caso aqui era para dar no e o teu tá dando yes. Ok? Então, sugiro você fazer o teste, né? Pegar esse exemplo aqui e executar o teu algoritmo com ele e entender, né, o que é que está acontecendo com o teu algoritmo para essa entrada específica. É justamente no bloco que tem 20 trens, né, 20 vagões. Essa ordem aqui não está dando certo. Beleza, cara. Tranquilo, Yuri. Vai lá. Então pronto, Arthur. Por isso que deu tão pouco, deu 5% só, né? É só um caso aí específico. Beleza. Ok, Davi, link de que tu quer, cara? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo. Davi, tá ouvindo aí? É o link de quê? Aquela tua superclasse? Ah, tranquilo. Ah, massa. Manda o link aí para eu ver, para mostrar aqui para a galera. Quanto isso, quem tiver dúvida aí, pessoal, só me falar, tá? Avisa aí. O Davi, é assim, cara. O Davi, ele resolveu fazer um trabalho aí, uma super classe, né? Uma super lista, né? Uma super lista que você pode aplicar em qualquer situação, de qualquer jeito. Ou seja, você vai poder usar essa classe dele. Você vai poder usar essa classe dele em todas essas combinações aqui, né? Alocação de memória estática, dinâmica. Se for dinâmica, você vai dizer se quer duplamente encadeada, simplesmente encadeada, né? Então ele está fazendo essa classe aí como exercício mesmo. E aí, genérica, né? Você pode armazenar o que quiser lá dentro, dados heterogêneos. Então você pode armazenar string, uma classe qualquer, um inteiro ou double. Aí você diz se é o tipo da lista, se quer estática, se quer dinâmica. Se for estática, ele já cria o vetor. Se for dinâmica, ele já tem um nó. Se for dinâmica, se é ordenada ou se ela é não ordenada. Tá ficando interessante aí esse. Ele vê as combinações aqui, se é estática, se é simplesmente encadeada, se é duplamente. Tá muito legal.
É uma super classe mesmo. Legal. Muito bom. Já está lá nos seus quase 600 linhas, né? Tá massa, cara. Tá muito massa. E aí ele colocou tudo que a gente viu até agora, né? Tudo dentro de uma só classe. E aí lá você diz se quer qual tipo que quer e ele vai aplicar de acordo com o que o usuário disser. Tá, pode falar, Davi. Ok, pessoal. Mais alguém tem dúvidas aí do URI? Listas? Tá? Gilson, Bom, se eu puder me oi. explicar só o infixa e pós-fixa, que eu não entendi muito bem a lógica. A pilha é o que Posso. tá mais me pegando, a lista tá de boa, mas a pilha me deu uma pegada. Vamos lá. A pilha. É a última, 1077, isso. Pronto. Notação em fixa e pós-fixa. Isso daqui é um negócio interessante que funciona da seguinte maneira. Nós, aqui, né, ocidentais, a gente usa a expressão matemática com a notação infixa. Como assim? Se eu quero somar 3 e 4, eu coloco 3 mais 4. Ou seja, o operador ele está entre, né? Ele está dentro, entre os operandos. Por isso que é infixa, tá? Só que você pode representar essa mesma operação de duas maneiras. Você pode colocar da maneira pré-fixa e pós-fixa. Como é que seria essa expressão? Da maneira pré-fixa. Pré, eu boto primeiro o operador, depois eu boto os operandos. Então, mais 4, 3 significa que eu vou somar o 4 com 3. E a outra é a pós-fixa. A pós-fixa significa que o operador é após os operandos. Então, aquela mesma operação ficaria assim: 3, 4 mais. Então, eu sei que eu vou somar o 3 e 4, tá? Bom, o que que a questão pede? Você vai entrar com uma expressão no formato infixo e você vai gerar a mesma expressão no formato pós-fixo. Ou seja, você vai colocar sempre o operador depois. Então, por exemplo, vamos pegar aqui A vezes 2. A vezes 2, na hora que você vai transformar, vai ficar o quê? Você vai pegar o A, pegar o 2, vai botar o operador depois. Então você vai transformar nisso daqui. Essa outra expressão, como é que ela ficaria? Essa outra expressão vai ficar da seguinte forma. Eu tenho aqui
o quê? Eu tenho uma divisão. Este operando com este operando. Então eu tenho isso aqui, ó. Vou pegar esse cara, o 2, e vou dividir um pelo outro. Só que esse cara aqui é resultado dessa expressão aritmética. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui A vezes 2. Então, isso daqui vai ser, na verdade, transformado para A2 asterisco. Né? Então, o resultado disso daqui, eu vou somar com C. Então, na verdade, eu vou ter isso daqui. E o resultado disso, eu vou subtrair o D. Tá? Então, né, eu vou ter como resultado isso daqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? Na notação pós-fixa, essa expressão vai ficar assim. Aí, como é que vai ser? Ele vai pegar A e 2, multiplica, depois ele pega o resultado, junta o C, soma, aí o resultado pega o D, subtrai, pega o resultado, divide pelo 2. Tá? E para finalizar, eu tenho essa outra expressão aqui, só para ver o exemplo. Aqui eu tenho também a divisão. Eu vou dividir esse cara por esse aqui. Então, na notação pós-fixa, ficaria assim. Só que esse cara aqui é uma expressão. Eu vou fazer o quê? A operação que tem a maior precedência aqui é a potenciação. Então, eu vou fazer o quê? A e B, potência, né? Vai levar o A ao B. Aí depois o resultado, fazer o quê? Aí agora eu vou fazer multiplicação e divisão. Então vai ser 2 e 4 multiplica. Aí o resultado disso daqui, eu vou dividir por isso daqui. Essa vai para cá. Pronto. Então aqui eu tenho aquela primeira expressão. Ou seja, eu pego 2 e 4, multiplica. Depois eu pego A e B e elevo. Aí depois divido um pelo outro. Aí eu vou ter aquela primeira. E essa outra expressão aqui já não tem mais. E essa outra expressão aqui, 2 multiplicado por C, é 2C multiplica. Então, o que é que vai acontecer? Tem uma barra aqui, né? Isso. Então, o que é que vai acontecer? Para efetuar essa operação, eu vou fazer essa ordem aqui. 2, 4, vou multiplicar. Depois eu pego A, B, elevo. Aí o resultado de A elevado a B e de 2 multiplicado por 4, eu vou dividir. Aí, depois eu vou pegar o 2 e o C, multiplica, e o resultado desse e o resultado desse, divido. Tá? Então, a questão vai fazer isso. Professor, é complicado? Não. Aí agora vamos ver como transformar. Tá? Primeira parte é entender como é que eu pego um e transformo na outra. Agora, como é que a gente vai fazer
Então, se você fizer esse exercício, você vai identificar aqui um padrão. Vamos ver aqui qual é o padrão. Ó. Aqui você vai tratar cada expressão dessa como uma string. Então, vou fazer o quê? Quando você pega aqui o caractere, e aí você, se não for uma das operações, você coloca numa pilha. Então, vou pegar o A. Vou começar aqui com A. Então, vou pegar o A e vou colocar ele numa pilha. Aí passo para o próximo. É uma operação? É. Então eu não vou colocar nessa pilha, tá? Vou botar ele em outra pilha aqui. Passo para o próximo. 2. Não é operador, né? É um operando. Então vou colocar o 2 numa pilha. Como eu tenho agora um segundo operando, o que é que eu vou fazer? Eu já posso aplicar a operação nele. Qual é a operação? Vai ser esse cara aqui. Aí eu tiro dessa pilha e boto aqui. Pronto. Então agora eu tenho A2 asterisco. A ideia vai ser então você percorrer a string e verificar se é um operador ou não. Se for operador, vai para um lado, se for operando, vai para o outro. Quando você tiver dois operandos, você pega lá a operação da outra pilha e traz de volta. Obviamente que tem alguns casos particulares que vocês vão precisar tratar. Por exemplo, vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um parêntese. Então, parêntese indica que eu vou ter que executar, né, essa operação aqui primeiro. Né? Então, essa soma, essa subtração, tem uma precedência nessa divisão. Então, tenho que executá-la primeiro. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou transformar essa expressão aqui? Então, vou pegar o A, botar na pilha. Passa para o próximo. É um operador. Vai para outra pilha. É um operando agora, 2. Vem para cá. Tenho dois operandos? Tenho. Então, agora eu vou trazer a multiplicação para cá. Beleza. Agora vou adiante. É uma soma.
Pego o próximo. Operando. Então, vem para cá. Já tenho agora o segundo operando. Significa o quê? Que eu vou poder tirar a minha operação e trazer para cá. Ok. O próximo, subtração. Então, subtração vem para cá. Próximo é o D. D vem para cá. Então, como eu já tenho agora o meu segundo operando, observe que eu estou controlando quantos operandos eu tenho, né? Como eu estou já no segundo, vou fazer o quê? Trago essa operação para cá. Beleza. Passo para o próximo. É um operador. Então, vou empilhar ele aqui. Passo para o próximo. 2, operando. Então, entra o 2 aqui. Como esse aqui já é o segundo, eu vou desempilhar. Trazer para cá. Pronto. Aí agora eu tenho A2 asterisco, C mais D menos 2, barra. Então está na notação pós-fixa. Professor, mas então aquela outra pilha dos operadores, ela só vai ter um elemento. Eu preciso realmente botar numa pilha? Precisa. Por quê? Porque vai ter uma situação, pode ter a situação, onde você não vai poder colocar o operador na pilha, né, nessa pilha aqui, que é o caso de você ter, por exemplo, 3 mais 4 vezes 2. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Como é que é a operação aqui? A operação vai fazer o seguinte. Eu tenho 3, executo 3, né, pego 3. Eu vou somar o 3 com 4? Não. Por quê? Porque a multiplicação tem precedência, né? Então, eu vou ter 4, 2, asterisco e soma. Ou seja, eu tenho 3, depois eu tenho 4, depois eu tenho 2. Significa que eu vou fazer, né, na hora que eu for seguir aqui a ordem, essa multiplicação vai operar em cima desses 2, aí o resultado desse eu vou somar com esse 3 aqui. Então, nesse caso, eu precisei empilhar as minhas operações. Como é que ficaria? Entra o 3, depois vem o mais, depois vem o 4, aí eu tiro a operação daqui e boto nessa pilha, depende, quem é o próximo sinal,
quem é o próximo elemento? É uma multiplicação ou uma divisão? O próximo é uma multiplicação. Então, eu não vou desempilhar esse cara e botar aqui. Eu vou pegar o próximo e vou empilhar. Então, por isso que eu vou ter essa pilha aqui, operadores. Pronto, empilhei. Vou pegar o próximo. É um operando. Vem aqui o 2. Aí agora sim, como eu tenho 2 operandos aqui, ó, seguidos, né? E a minha operação aqui é a multiplicação, aí agora eu posso desempilhar e coloco aqui. Como eu coloquei esse operador, significa que eu vou ter esse resultado aqui, ó. Aí esse resultado vai ser o segundo operando. Eu já tenho esse primeiro, vou ter esse segundo. Aí agora eu posso desempilhar esse cara e botar aqui. Então você vai controlar isso daí, né? A maneira como você vai botar dentro das pilhas. No final, você vai só exibir o conteúdo que tem na pilha, né? Começa a exibir aqui da base para o topo. Clareou mais aí, Arthur? Então a questão agora é só, primeiro, entender como é que é nessa notação aqui, como é que funciona, e depois bolar um jeito de ficar preenchendo essas duas pilhas aí, né? No final, quando você passou por todo mundo da string e a segunda pilha estiver vazia, é porque você acabou. Aí é só exibir essa pilha aqui, tá? Onde tem algo que pode ajudar vocês a entender melhor, é nesse livro. Pronto, tem aqui na aplicação, se não me engano, aplicação de pilha e fila, página 32, né? Notação polonesa. Então, aqui ele explica bem direitinho a notação, né? Ah, não, mas aqui a notação é polonesa. É a polonesa reversa, após fixa. Tá? Então, A vezes B menos C dividido por D é AB vezes C, D barra, divide, e no final, essa daqui é a notação polonesa reversa, é após fixa. Aí ele dá aqui as observações e ele dá até um algoritmo para entender melhor. Ok? Pois é, aí ajuda. Se não me engano, esse algoritmo aqui, ele é só da notação polonesa. Não é da reversa. Aí teria que ver. Mas com esse algoritmo aqui já dá para entender, né? Pega o topo, bota, vai usando. Muda pouca coisa. Ok, pessoal. Bom, então vamos lá. Então é isso. Façam aí, tragam mais dúvidas aí para a próxima aula, tá? E aí qualquer coisa aí estou à disposição.
Grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana e até quinta-feira, hein? Tchau, tchau. Valeu.